Estamos no curso Como Desenvolver uma Mentalidade de Crescimento e Planejar o seu ano para que seja um ano de vitória. Sejam muito bem-vindos a Cartório Flix. Eu me chamo Sabrina Gomes Regra, sou CEO da Cartório Flix, mas há 21 anos eu trabalho desde a administração de um cartório ao balcão de atendimento de cartório e agora como consultora, vivendo o dia a dia e trazendo a minha experiência de cartórios para os meus clientes e agora aqui na Cartório Flix. Sejam todos muito bem-vindos. Que coisa, né? Falar sobre mentalidade de crescimento. Que isso? Como é que se fala de mentalidade de crescimento? Que tema é esse? Quando eu quero me desenvolver, quando a minha carreira pode estar meio parada, eu posso não estar percebendo aonde as coisas não estão fluindo muito bem no meu dia a dia, eu preciso dar um mergulhão dentro de mim e pensar no meu comportamento. Sejam muito bem-vindos, Rosane, doutora Rosane, Adriane, tudo bem? De vez em quando eu vou dar uma paradinha para dar as boas-vindas aqui, porque vocês já sabem que eu engato uma primeira e saio falando, né? Hoje nós vamos falar sobre comportamento, de mentalidade de crescimento e como desenvolver esse tema na nossa vida, como poder se trabalhar nesse sentido na vida da gente. Gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma mentalidade de crescimento, o que é uma mentalidade fixa, o que é uma mentalidade mista, de jeito de pensar, né? Quando eu vou dar para vocês um exemplo, acontece que vocês fazem uma entrevista de emprego. Fiz uma entrevista de emprego, passa 3 dias, eles avisam que vão nos ligar, a gente fica na expectativa, né? Normalmente a gente acha que tinha alguém melhor do que a gente lá naquela entrevista, porque a gente nunca se avalia muito bem. E quando a gente recebe o feedback, a pessoa diz, nossa, você foi muito bem, você ficou em 2º lugar, a gente gostou muito de ti, mas a gente escolheu um outro candidato. Nesse exato momento existem 2 mentalidades que podem acontecer. Uma mentalidade é aquela que pensa, também, né, eu já estou há tantos anos no meu cargo, não tinha como eu conseguir outra coisa, por que eu me meti nisso? Eu já não tenho mais nada para viver mesmo, então eu vou ficar aqui. E existe uma outra mentalidade que fica frustrada também, claro. A gente estava com uma expectativa, tem um não, receber um não é muito ruim, mas essa segunda mentalidade, ela pensa, o que será que o outro teve que eu não tinha? E o que eu posso melhorar para poder entrar numa outra entrevista de emprego e talvez não ficar tão nervoso, talvez não me auto-sabotar, talvez que curso eu poderia fazer que o outro conseguiu a vaga e eu não. Existem 2 modelos mentais, né? Um que acha que não tinha mais nada para fazer, que puxa, perdi, é isso. E o outro que pensa, ok, eu caí, fiquei triste, mas o que eu posso fazer para na próxima eu melhorar? Esse que pensa o processo, que se compara e aproveita essa oportunidade para corrigir os seus pontos fracos, tem uma mentalidade de crescimento. E cada um de nós vive isso, né? Inclusive vive um certo conflito com a gente mesmo, tentando dominar o nosso processo mental, mas eu garanto para vocês, e vocês também sabem, porque tem muitos exemplos de que quem se dá bem na vida, quem cresce, normalmente foi porque usou uma mentalidade de automotivação, de autocrescimento, foi o seu parceiro no próprio processo, não se condenou no processo de fui mal, não tenho mais nada para crescer, né? Outro curso, não, meu cargo não precisa disso. Então é muito importante que a gente primeiro conheça os tipos de mentalidade. Mentalidade fixa é aquela, e eu já conheci muitos líderes assim também, que pensam que não precisam mais fazer curso. Não, eu já sou líder, né? Eu sou líder há 30 anos,
E é melhor que eu mande fulano e ciclano no curso porque eu não tenho mais nada para aprender. E às vezes aquele líder é um baita num cavalo e não tem tato, mudou o tempo, a realidade, ele não sabe que o jeito de dar feedback para as pessoas, existe um polimento, alguma coisa, porque ele estabeleceu que naquele momento ele já não precisa mais se capacitar. Ele passou num concurso, por exemplo, então é até feio ele ficar indo em curso de gestão de pessoas, né? Não vou eu lá com um monte de gente nova. Essa pessoa tem a mentalidade fixa, assim como muitos funcionários, trabalham há muitos anos naquele mesmo lugar, fazem as mesmas coisas, já fizeram um curso de atendimento, por exemplo. Não preciso porque eu já fiz um curso de atendimento. Aquele curso de atendimento foi em 1900 não sei o que, numa realidade. Nós estamos 10 anos na frente e existe uma outra realidade de mercado, um outro cliente, um outro perfil de expectativas. Então a primeira coisa, quem tem mentalidade fixa pensa, eu já sei o bastante, eu não preciso procurar a oportunidade de me melhorar, porque eu já atingi um cargo de liderança, por exemplo. A minha situação é essa, eu não quero me expor, não. Eu acho melhor mandar fulano que é novinho, ele vai lá se capacitar por mim. E a mentalidade de crescimento fica frustrado, como a gente falou, mas procura aonde ela pode melhorar. Acredita, quem tem mentalidade de crescimento, gente, acredita que sempre pode melhorar. Eu sempre tenho algo para aprender. Eu não fico fixada apenas num tipo de curso que diga respeito ao meu trabalho, aquilo que eu estou fazendo hoje, mas eu quero aprender de tudo um pouco, espichar o meu cérebro para pensar sobre muitas coisas. Essas pessoas que têm a mentalidade de crescimento, elas buscam intuitivamente algum tipo de conhecimento. Elas sabem falar de tudo um pouco e isso cria conexões, cria mais contatos, cria uma rede de discussão, cria uma facilidade de conversar num grupo que a gente não estava preparado. Então sim, quanto mais eu sei sobre muitos assuntos, mais portas eu tenho para networking, para relacionamento, para oferecer novos trabalhos dentro do meu próprio ambiente de trabalho. Então, primeira dica, né, é qual é a sua mentalidade lá na essência? O que vocês sentem onde vocês mais se enquadram? A minha tendência é mais o crescimento, não, a minha é mais me acomodar e ficar quietinho. Ou em algum contexto eu tenho um tipo de vontade, no outro, no meu trabalho onde eu vou me expor, talvez não. Ou eu já tive uma mentalidade de crescimento, eu fui muito criativa, eu buscava, mas agora que eu casei, que eu tô mais acomodado, eu já não busco mais tanto as capacitações, por exemplo. Eu parei, né? Em que situação vocês estão hoje? Porque a gente precisa se adaptar. A gente precisa ligar algum tipo de motivação na gente e as pessoas com uma mentalidade de movimento, de crescimento, elas geram a sua própria oportunidade. Elas criam, buscando uma série de capacitações, e lá pra frente eu vou contar pra vocês uma história que vocês vão ver o quanto realmente as pessoas que buscam chegam a um ponto da vida que um conhecimento que eu tive lá há 20 anos atrás num trabalho, agora ele se conectou com esse e eu inventei uma coisa nova, né? Murilo Gun fala isso com muita propriedade, né? Sobre criatividade. A criatividade, ninguém inova, ninguém cria uma coisa nova. Na verdade, a gente conecta muitos pontos e inventa uma novidade, cria uma solução, porque tem muitas informações diferentes e que conectadas geram uma inovação. E as pessoas que têm essa curiosidade, essa mentalidade para crescimento, esse comportamento inquieto de olhar um problema e dizer isso não está certo, tem que melhorar, são pessoas que naturalmente têm mais oportunidades de trabalho, têm mais portas abertas. As pessoas procuram esse perfil de gente. Ontem eu estava numa reunião de planejamento estratégico com uma entidade que eu atendo e um dos líderes disse isso: eu tenho uma recepcionista, cara, ela é muito boa
ela não é só uma recepcionista, ela está olhando todo o fluxo de atendimento e ela vê, ela percebe quando o cliente está perdido e ela chama atenção, ela não deixa ninguém ir embora, mesmo que não seja ali o serviço, ela não deixa a pessoa ir embora sem que a pessoa saiba. Voltamos, estamos de volta, vocês podem me dar um okzinho se a gente voltou, tudo certo aí, deu uma bugada aqui parece na conexão, mas voltou. Alguém me dá um aviso aqui se tá tudo certo com a conexão de vocês? Gente, vou seguir então, não ouvi nada aqui. Tá ok, obrigada mãe, obrigada Rosemary. Pessoas que pensam um pouco, que estão com um olhar não míope, mas com um olhar no todo, são pessoas que naturalmente têm uma mentalidade de crescimento. A minha mãe que está aqui assistindo, ela é assim. Eu não sei, mas eu vou descobrir e vou encontrar essa solução. Eu vou entrar no Google e vou descobrir como é que faz. Sabe? Aquelas pessoas que não cansam até que elas descobrem e por isso elas entendem de tudo um pouco. Todo líder procura esse perfil de gente para ter na sua equipe. Porque é alguém inquieto, é alguém que vai buscar a solução. No mercado notarial, então, e registral, é alguém que vai trazer, que vai pensar fora da caixa. E quando eu falo pensar fora da caixa, é a gente não ser padrão, né? Aquilo existe, mas e se a gente fizesse diferente, o que seria? Essas pessoas têm uma mentalidade e, por lógica, elas prosperam em relação às demais. Que, de alguma forma, elas se colocam dentro da caixa porque acham que elas estão limitadas. E pode ter N motivos para se achar limitado. Eu não estou preparado, eu não quero me expor, eu tenho medo, eu sou bom mesmo de fazer isso aqui, porque isso aqui eu sou especialista, então eu prefiro não, né? E quantas vezes, assim como naquela entrevista de emprego, a gente sabe que o concorrente, na verdade, não era melhor que eu tenho mais cursos, eu tenho mais informação. Por que aquela pessoa foi e eu não? De cara de pau que foi, porque eu não falei tudo que eu podia ter falado. Eu fiquei com medo. O quê? O que acontece que a gente às vezes entra para dentro da caixa e não coloca todo o nosso potencial para que aconteça a prosperidade, o crescimento, as oportunidades na vida da gente. A mentalidade de crescimento, ela tem sim uma pimentinha que faz com que ela não meça tanto assim, não meça os riscos, não tenha tanto medo de se expor. E é um exercício, vamos combinar que é difícil fazer isso, a gente se expor, a gente se colocar em risco, né? Assim como eu, a Sabrina tem um negócio no pulmão aí, então eu não vou conversar com as pessoas, porque pode ser que eu vá tossir na frente delas, e tossir vai ser chato, tem que ser perfeito. Bom, se eu pensasse assim, eu não ia fazer nada, né? Porque o meu pulmão ia me limitar a crescer, a me desenvolver. Bom, eu sou assim, tem isso, pode melhorar, posso, vivo procurando. Agora, se eu definir o meu limite pelas minhas deficiências, pelas minhas limitações, eu não faço nada, e nem vocês. A mentalidade de crescimento faz a gente se desafiar. Tem aquele grilinho falante que diz, vai, tenta. E se tu pudesse, né? Por lógica, a gente acaba tendo mais desempenho, sendo mais produtivo, encontrando um jeito mais fácil de fazer o que todo mundo faz, né? Por muito tempo, algumas pessoas que têm essa característica de facilitar o processo se acharam preguiçosas. Eu sou preguiçosa, eu não gosto de trabalhar, então eu preciso fazer o processo melhorar. Mas não é que é preguiçoso, é lógica, é pesquisar jeitos melhores de fazer alguma atividade. E com isso elas se tornam estratégicas, porque elas dão opiniões, elas questionam, elas estudam soluções, elas implementam melhorias e por isso todo líder vai querer essas pessoas perto, porque são pessoas que olham além daquela caixinha que a gente é colocada. Faz sentido para vocês? Eu tô vendo uns coraçõezinhos aqui. Gente, não precisa ser um monólogo. Esse curso aqui acaba sendo
um monólogo porque é uma live, mas se vocês quiserem comentar aqui, aos poucos eu vou respondendo para vocês. Existem alguns mitos quando a gente fala, né, de crescimento, de mentalidade de crescimento. As pessoas dizem que o líder ele nasce com dom. A Sabrina nasceu com dom de falar em público. Não. Claro que existem pessoas que têm falar em público, outras pessoas têm, mas a gente desenvolve. A gente se coloca para o risco, a gente se joga e desenvolve. Então, é um grande mito dizer que habilidades a gente nasce com ela ou não. Liderança, não, tem gente que nasce com o dom da liderança e eu não nasci com esse dom porque eu nunca, nem jeca na escola, nada, grêmio estudantil, eu nunca quis, eu sempre preferi. Mas se a oportunidade aparecer, é um mito dizer que a gente não consegue desenvolver. Sim, a gente consegue. Uns têm mais habilidade, com mais facilidade, outros podem sim desenvolver o que quer que seja. Porque 10.000 horas de exercício torna qualquer um expert em alguma coisa. Os atletas que eu digo, eles não tinham habilidade de nadar, eles treinaram, até que começaram a ficar bons e treinam, até que batem um recorde. É exercício. Um outro mito é, mais uma vez, pessoas criativas são de nascença. Não, não é genético. Pessoas criativas, todos nós nascemos criativos e eu sugiro para vocês um curso que é muito bom, que é o CRI, Criando Crianças Criativas, que desmistifica isso. Que as pessoas nascem e elas são criativas ou não. A criança não é, todo mundo nasce criativo. Todo mundo nasce com uma tela em branco. O que acontece é a forma da criação, é o ambiente que vai dizendo, tu não é bom nisso, ah, que vergonha fazer isso, ah, não fala isso, e a gente vai entrando para dentro da caixinha, acreditando nas verdades que as pessoas vão falando pra gente. Então, fulano me disse que eu não sou bom nisso, ah, nisso eu não sou bom, ciclano nisso, não, errei uma vez, levei um xingão, então eu não vou mexer. E a gente vai sendo limitado, engessado nas nossas possibilidades desde criança. É muito comum que isso aconteça nas escolas, principalmente, essa limitação. Então é mais um mito que existe. Não, não é genético. A gente pode desenvolver a criatividade em todo mundo, fazendo essa mentalidade de espichar o pensamento acontecer. Nós temos todos um nível de talento, muitos talentos, e essas conexões elas podem ser desenvolvidas, e as habilidades que eu não tenho, eu posso dedicar um tempo para isso e eu vou conseguir também. É difícil continuar aprendendo, é difícil, vai exigir, né, uma dedicação. Se eu quero um cargo, se eu quero crescer na vida, vai exigir um plano. E sobre isso também eu vou falar hoje nesse nosso encontro. Sucesso, então, gente, é prática, e é insistência, e é treinar, e é querer sair da caixa, e é ser discípulo de si mesmo, que nada mais é do que disciplina. É a gente pensar no que quer ser e buscar o que é necessário para isso e se capacitar e criar um plano para poder se tornar esse profissional. Para mim, uma vez, a primeira vez que eu fui gravar um vídeo, e a Astrid tá aqui, né, na Fundação Enore, eu fui chorando daqui até lá, porque eu não acreditei que eu ia ter que falar com uma câmera, porque eu era muito boa em falar ao vivo, porque ao vivo a gente olha para a cara da pessoa, tem um insight, a pessoa faz assim, a gente tem outro insight, e olhar para uma câmera, para mim foi uma loucura. E aí uma pessoa me disse: procura uma música de empoderamento para ti, para aumentar o nível da tua energia. Sabe, música de empoderamento é o meu exemplo, mas sabe aquelas músicas que a gente canta alto e se arrepia todo? Pra mim é aquela música do Roupa Nova, Dona, né? Quando eu ouço Dona bem alto e gritando, eu me arrepio toda, e ali eu me sinto a própria viúva porcina, né? Que pode tudo, eu mando, a água para, toda aquela história. Então ali eu subo a minha energia e vou, e foi assim
que eu fui para o meu primeiro curso gravado e deu certo. Mas quando a gente não se coloca à disposição, se eu tivesse encolhido ali, talvez eu nunca tivesse pensado e criado a Cartoriflix. Porque se naquele momento eu tivesse dito não para aquela oportunidade, outra pessoa faria, talvez melhor que eu, mas não fui eu. E quando eu me colocaria à disposição de fazer, né? E hoje eu tô aqui conversando com vocês e a gente conversa toda semana, às vezes tem muita gente, às vezes tem pouca gente, mas eu tô cumprindo meu propósito, que é ensinar pessoas, é inspirar pessoas a sair da caixa, a quebrar o gesso e movimentar a sua vida para criar oportunidades. Acho que esse é mais um mito que a gente vai falar, né? A oportunidade. Mas não acontece para mim oportunidades. Eu não jogo na Mega Sena. Eu não ganho, nunca ganhei. Nunca ganhei nem no bingo da APAI eu ganhei. Uma vez eu ganhei uma meia e eu tive que devolver, porque eu tinha marcado errado no bingo. Mas assim, eu nunca ganhei Mega Sena, nunca ganhei Telecena, nunca ganhei nada, mas também nunca joguei. Oportunidade acontece para quem está lá na ocasião, né? Esse é um conceito também. Oportunidade está para quem se coloca à disposição, para quem quer, e aí surge uma oportunidade. Puxa, não consigo, fiquei muito nervosa, mas eu preciso ir e eu vou estudar formas, eu vou me olhar no espelho, vou falar, vou assistir de novo, vou treinar mais uma vez, até que eu consiga ter a habilidade de fazer essa ação. É aí que a gente fala de oportunidade, né? De agarrar aquela oportunidade, de abraçar ela com toda vontade. Quando eu olho, né? A gente vê inúmeros líderes. Eu tô pronto. Quando a gente olha a trilha de liderança, por exemplo, dentro da Cartoriflix e vê a quantidade de cursos que tem lá, em que os líderes normalmente eles precisam muito, principalmente na questão das relações humanas, porque o mundo mudou, as expectativas dos funcionários são muito maiores, o óculos de ver o mundo da realidade é muito diferente de uma geração anterior, mas os líderes não fazem. Então, e a mentalidade de crescimento, ela é uma exigência de vida, que a gente passe estudando para aprender cada vez mais. Ontem também tive uma outra oportunidade de falar com um titular de cartório que disse: nossa, eu estudei a minha vida inteira para passar em concurso. Quando eu me sentei na minha cadeira, agora eu tenho 60 funcionários e eu tenho que aprender tudo de novo. Eu pensei que eu estava pronto e eu tenho que aprender tudo de novo sobre lidar com gente e gestão. Que bom que a gente sobe a montanha e não fica sentado lá. A gente, quando chega no topo da montanha, a gente vê uma nova montanha e a gente tem uma outra perspectiva. Mas não dá para saltar de uma montanha para outra. A gente precisa descer da montanha e subir na nova montanha que é mais alta. E daquela montanha mais alta eu vou ver mais longe. Então eu vou ter que descer de novo e subir para aquela terceira mais longe. Não existe saltar de uma montanha para outra, que é uma pena. E sair de um topo para subir para o outro, eu preciso passar por um vale. E é nesse vale do desconforto, da mudança, da humildade, que muita gente para na sua mentalidade de crescimento, no crescimento da sua carreira. Muita gente para nesse cansaço que dá de descer e quebrar aquele troféu para subir uma nova montanha por preguiça, por orgulho de não querer fazer. Normalmente os jovens fazem, porque eles estão mais pro game, eles querem subir, né? Mas a gente precisa sempre, e o mercado agora está cada vez mais exigente. Mesmo que eu ache que eu estou na crista da onda com a minha empresa, eu sei que vai vir o inverno, vai vir o verão, vai vir o outono e vem o inverno de novo. Eu preciso estar preparada para todos os ciclos, então eu preciso estar sempre aprendendo uma forma de me relacionar com os clientes, de me relacionar
com os meus funcionários, de me relacionar com os meus fornecedores e de gerir o meu negócio. Essa capacidade de desenvolver competências todos nós temos. A questão é a vontade e a disposição de descer de uma montanha para subir aquela mais alta e começar, né, a tudo de novo, ser um aprendiz dessa transição, desse meio do caminho. Exato, Astrid. O desenvolvimento cíclico é o que a Astrid sacou aqui, e o desenvolvimento contínuo. Eu posso hoje, quantas grandes empresas a gente conhece que foram nações riquíssimas, gigantescas, mas não estavam acompanhando o ciclo, a mudança de realidade, e hoje desapareceram completamente. Então essa disposição de estar sempre aprendendo, de estar sempre se melhorando, disposto a descer a montanha e subir de novo, mesmo que já esteja num bom cargo, é uma habilidade de mentalidade de crescimento, né? E aí o meu convite para vocês é, pensem sobre vocês, né? Acho que anotem isso. Quais são os meus talentos? No que eu sou bom? Quais são as minhas fraquezas, as coisas que me bloqueiam? Acho que essa autoavaliação sempre é muito importante. Uma vez eu fiquei muito nervosa para fazer um curso, porque era um MBA, e eu não sabia quem eu ia encontrar lá, não sabia o quão preparadas eram aquelas pessoas que estavam lá. Dá um medo. Começar toda uma jornada e tu vai te expor, e a gente sempre pensa que não é bom o suficiente, e depois de um tempo a gente vê, nossa, né? Todo mundo tá na mesma vibe, todo mundo tá precisando se desenvolver e crescer. Que bom que eu fui, que bom que eu fiz, porque se a gente se bloqueia, se limita, se coloca desculpas, a gente acaba ficando no tempo, né? E até que ponto, se vocês, esses talentos que vocês têm, até que ponto vocês usam esses talentos, vocês estão comprometidos com eles, né? E o que pode ser feito para melhorar? Bom, no cargo que eu estou hoje, eu uso muito esse talento aqui, mas como eu poderia fazer para o meu desempenho melhorar? Para eu contribuir mais para o lugar onde eu estou trabalhando. Isso serve desde a apresentação pessoal, serve desde a pontualidade, desde a presença de vocês na Rádio Corredor, até o estar atento e aprender todo dia alguma coisa. Que novidade vocês aprenderam hoje para o líder ou para o funcionário que vocês querem ser? Criar essa oportunidade, então, né? Gerar oportunidade todos os dias, aprendendo alguma coisa e compartilhando com alguém, a gente vai criando conexões e oportunidades de vida, porque uma conversa que a gente troque uma informação com alguém, a gente sempre pode ganhar. Tem coisas que eu aprendi no meu trabalho lá na Fundação Semear, que eu uso hoje, isso faz 20 anos, que eu uso hoje muito, né? Muito, que é relacionamento com presidentes de entidades, por exemplo. Hoje eu sou consultora de entidades, eu aprendi muito com a minha experiência como auxiliar administrativo há 20 anos atrás, sobre esse ambiente de lidar com tantos líderes, com tantos donos, né, com tantos titulares de cartório, tomando decisões juntos. Eu aprendi há 20 anos atrás. Não tem aprendizado que entre na nossa vida e que não gere lucros de alguma forma na vida da gente. E como crescer, né? Como crescer no meu trabalho? Sabrina, tá? Entendi, eu preciso de mentalidade de crescimento, eu preciso me colocar à disposição, eu preciso melhorar a minha entrega, eu preciso sair da caixa, preciso ver como aumentar, né? Assumindo, primeiro, que se vocês não assumirem esse controle, alguém assume para vocês, ou ocupando um cargo que era para vocês, ou sendo líder de vocês, e vocês nunca mostrando todo o potencial. Então a primeira decisão, quando a gente fala de mentalidade do crescimento, é assumir o controle da vida da gente. É olhar com um olhar muito sincero, muito transparente, que eu quero crescer, eu quero promover
vitórias na minha vida, eu quero promover uma mudança positiva. Eu tô atolada de trabalho e não sei como sair desse ciclo de acúmulo de tarefas. Eu não consigo funcionários que não param no meu cartório. Ok, em que contexto eu estou hoje? Cada um de vocês tem um, mas como eu poderia mudar isso com as minhas competências? O que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer amanhã, e assumir um comprometimento com a vida de vocês, com o passo a passo do que vocês vão escrever. E lá no link da bio ou dentro do Telegram da Cartório Flix vai ter uma tabela para vocês, para que vocês possam fazer essa autoavaliação. Qual a minha situação atual, o que está indo bem e o que não está indo bem, que sintomas a minha vida tem hoje de que eu estou paralisado, eu não estou crescendo. Quais são os sintomas? Bom, os sintomas são que o cartório, eu já cheguei no teto do salário, então eu não tenho mais oportunidade. Bom, é um sintoma, talvez eu tenha que mudar, né? Ou talvez eu preciso assumir mais responsabilidades para poder crescer, porque o sintoma é eu tô parado. Por que eu tô parado? Eu preciso procurar quais são as causas, que é a próxima etapa. Que causas são essas? Eu nunca mais me capacitei, eu nunca mais agreguei valor no processo. Eu ando faltando pra caramba. Fazer essa autoavaliação sobre o comportamento de vocês para poder criar a solução, para poder criar uma alternativa de gerar essa mudança. Mas é importante que a gente saiba que essa mudança não vai vir de fora, essa mudança vai vir para dentro, de dentro para fora. Assim como a Mega Sena não vai me perseguir, eu preciso me colocar à disposição e me colocar dentro de uma situação que gere oportunidades, né? E a segunda questão é planejar, a gente chama de ciclo de PDCA. Planejar, então, o que eu quero melhorar, o que me faria mais feliz na minha vida, ter mais dinheiro, melhorar o meu cargo, ser mais respeitado, enfim, planejar, definir o que vocês querem, fazer um plano de passo a passo, o que eu preciso me preparar, né? Avaliar e me comparar, e quando eu falo comparar, não é me comparar com para ver o quanto eu tô ruim, ou entrar no Instagram para me comparar com tudo que eu vejo no Instagram. Me comparar é com alguém que vai muito bem e que eu admiro e que tem esses talentos e modelar essa pessoa. O que essa pessoa faz que eu poderia fazer para me parecer com ela, para conseguir esse crescimento? Buscar um ídolo, buscar um modelo e verificar o que essa pessoa faz e procurar me capacitar dentro da mesma ação, né? Buscando fortalecer aquilo que eu sou fraco, aquilo que eu resisto a fazer, aquele medinho, aquela vozinha de síndrome de impostor que todo mundo tem, né? Nisso eu não sou bom, aquilo fulano é melhor, deixa que fulano vai. Assume esse bichinho que fala isso e diz, não, eu vou ver o que eu posso fazer, vou anotar aqui para poder transformar essa realidade e agir aprimorando a vida de vocês. Usar o tempo de forma produtiva, né? A aprendizagem contínua propõe isso. Ampliar o conhecimento de vocês. A gente às vezes tem uma série de conhecimentos fracionados, mas dá sentido para ele e tornar esse conhecimento sabedoria quando a gente coloca bom relacionamento e bom comportamento além de todo conhecimento, né? Melhorar as minhas competências para resolução de problemas, isso é muito importante também, porque é muito comum que o crescimento não aconteça na vida da gente porque a gente tem alguns problemas de relacionamento, histórias de não se dar muito bem com as pessoas e as pessoas acabam fechando a porta pra gente. Então, dá esse mergulhão também na nossa autoavaliação sobre como eu falo das pessoas, como eu reclamo da vida, como eu esqueço de ser grata pelas coisas que eu tenho e não de reclamar porque as coisas não são como eu gostaria. Então, começar de novo por dentro e olhando aquilo que eu tenho de bom, antes de detonar o que os outros têm
e antes de falar mal do que os outros têm ou de criticar, e ainda mais antes de reclamar das coisas que eu mesma tenho, né? E como se comprometer, porque essa calma aprender, né? Uma grande dica que eu dou para vocês é que se eu, por exemplo, trabalho num cartório, eu só vou me capacitar para temas técnicos de cartório. Eu vou me capacitar para LGPD, eu vou me capacitar para Provimento 88, eu vou me capacitar, agora entrou a MP 1085, eu vou me capacitar só sobre assuntos técnicos, porque isso diz respeito ao meu trabalho. A minha dica é: distribuam as laranjas em muitas cestas, assim como a gente fala no financeiro, né? A gente não pode ter todas as cestas na mesma laranja. Estudem língua portuguesa, estudem relacionamento com clientes, estudem sobre Libras, busquem vários conhecimentos que podem agregar valor à carreira de vocês, além do conhecimento técnico também, né? Mas saber de tudo um pouco, entender o que está acontecendo no governo, entender sobre inteligência emocional para poder falar e ter a compreensão e a empatia com aquele cliente que está espiroqueando ali no balcão, é muito importante e vai destacar vocês em relação ao restante do grupo. E vou dar para vocês um exemplo que eu acho incrível, né? O Bill Gates era um crânio na faculdade dele, ele sempre foi um destaque, aquele CDF que a gente tem raiva, que a gente não entende, que o cara não presta atenção e vai muito bem. E ele sempre teve a mentalidade de conhecimento, ele sempre olhou para o lado e se comparou, né? E ao se comparar com um colega que ele respeitava, que ele modelava, uma coisa ele identificou que aquele colega dele tinha e que ele não tinha, porque todo o resto ele tinha, né? A letra, a caligrafia. E lá na faculdade ele buscou um curso de caligrafia. Ok, ele foi lá e deixou a letra dele maravilhosa, porque era isso que a pessoa que ele respeitava lá dentro tinha que ele não tinha. Muitos anos depois, quando ele estava desenvolvendo um processador, ele buscou aquele conhecimento que ele teve lá no início da faculdade de criar várias fontes no Word com muitos desenhos, com muitos diferenciais dentro de um software que desenvolvia textos. Então aquele conhecimento que ele teve, que ele buscou humildemente lá no início da carreira dele, serviu para ele criar um grande diferencial dentro do aplicativo que ele desenvolveu, que foi o Word. Então não existe conhecimento que não se pode aproveitar de alguma forma, e a gente tem ele guardado aqui dentro, e quanto mais a gente abre o leque, mais conexões a gente faz e mais diferenciado a gente é. Eu tenho essa curiosidade também. Eu preciso entender de física quântica, eu preciso entender da Bíblia, eu preciso entender de LGPD, de finanças, de tributos, de gestão tributária. Eu sempre busquei aprender um pouco do que envolve, claro, a minha carreira, mas de tudo um pouco. E eu vejo, por exemplo, advogados que dizem: não, tributário eu não falo, sobre tributarista eu não falo. Claro, porque contabilidade realmente é bem complexo, mas um advogado que me ajude a pensar a parte tributária, uou! Mas é muito comum que a mentalidade fixa diga: não, sobre isso eu não falo. Por que eu não posso saber de tudo um pouco, mas, claro, trabalhar na minha carreira dentro daquilo que eu me proponho, dentro da minha missão. Mas quanto mais assuntos e quanto mais amplo o leque, mais oportunidades surgem para que eu crie conexões e possa crescer e as portas possam se abrir. Então, se o Bill Gates tivesse estudado apenas processamento de dados, certamente ele não tinha criado tantas coisas incríveis e se tornado o cara que ele é hoje, né? E aí, tudo vai depender muito da flexibilidade da gente, da flexibilidade de cada um. Por exemplo, tá, Sabrina, mas como eu faço isso? Como é que eu começo a desenvolver hoje a minha mentalidade de crescimento? É aos poucos, é uma meta, 2 metas por mês.
pequenininho o passo, porque se a gente quer comprar, se a gente quer assumir uma coisa grande, pode ficar pesado no meio da rotina de vocês. Então, lê um artigo por semana, um artigo sobre um assunto aleatório, que diga, que esteja dentro do contexto de vocês, mas que abra a mente de vocês para outros temas. Leia um artigo, assista uma live diferente, procure um curso, tem tanto curso gratuito, aqui mesmo na Cartórioflix tem um monte de cursos, mas essa live que sempre é um curso, então criar uma vez por dia, 20 minutos que vocês tirem para algum tipo de conhecimento novo, sobre os temas que vocês definirem, né? Tá indo para a escola, ouve um podcast, libera um pouquinho o Instagram, entra no Instagram na live da Cartórioflix, dentro das trilhas da Cartórioflix, não foca só no técnico, vai lá no registro de imóveis, vê o que o registro de imóveis tem se vocês trabalham em notas. Se vocês trabalham em registro de imóveis, vai dar uma olhadinha no tema escritura pública lá em escrituras, faz essa conexão, essa rede para poder ampliar e espichar o conhecimento. A Cartórioflix ela foi criada justamente para isso, para que a gente saia do conhecimento estanque e espiche as pessoas, porque pessoas que espicham e pensam mais são mais prósperas, elas se desenvolvem porque elas têm uma mentalidade de conhecimento. Vai sair muito curso falando sobre comportamento também, né? Espiritualidade, e não espiritualidade no sentido religioso, mas olhar um pouco acima do problema, o que a gente está passando. Esse é um curso que vai entrar como novidade ali por março. E comportamento, tem vários cursos de comportamento dentro da Cartórioflix que eu dou, né? Mas tem muita coisa ali que abre a nossa mente para que a gente possa acessar uma consciência de mudança na nossa vida, regula, né? Então minha dica é, assuma 3 compromissos com vocês por dia, por semana. Um podcast, um texto que vocês vão ler, uma live que vocês leiam, mas façam, substituam 10, 15 minutos abrindo esse leque de informações que diga respeito à vontade que vocês têm, ao propósito que vocês têm. Tem um curso, se a gente está muito atolado de coisas, não tem dinheiro para comprar um curso de produtividade e gestão do tempo. Puxa, tem uma live sobre isso, tem conhecimento gratuito. Busquem tudo que está à disposição de vocês para poder ampliar e começar a olhar de cima a montanha de vocês. Vou contar para vocês uma história sobre resiliência, porque eu acho que a mentalidade de crescimento e a prosperidade, o desenvolvimento, né? Ele vai exigir resiliência, porque a gente subiu uma montanha e larga tudo e desce, sobe outra e não para nunca de se capacitar, exige. Existia um médico chamado Ignaz Semmelweis, ele era húngaro, isso lá nos anos 1800 e poucos, depois vocês procuram no Google porque eu não me lembro muito bem. Ele trabalhava no hospital e ele começou a perceber, ele tinha uma mentalidade fora da caixa, claro, né, uma mentalidade de crescimento. Ele percebeu que pessoas que entravam bem no hospital, entrou para ter um filho, passavam um tempo, elas morriam com uma febre e morriam. Claro que a gente tem que imaginar aquele hospital, né, um hospital de 1800 como praticamente um açougue, né, que as pessoas eram abertas ali com facão e era em cima de uma mesa de madeira e era aquilo. E ele começou a pensar por que uma pessoa que entra e está relativamente se recuperando, depois que ela é tocada, ela morre. E ele observou, então saiu de fora, sentou na montanha dele e olhou a situação acontecendo. E ele viu que um médico saía de uma sala de cirurgia, terrível lá, aquela carnificina, saía de uma sala de cirurgia e tocava numa outra pessoa direto, né, sem lavar as mãos. Ele começou a perceber esse movimento e isso faz parte de um comportamento de mentalidade de crescimento, é se incomodar com uma situação.
O processo é estranho, gera erro, mas eu não me incomodo, eu tenho uma mentalidade fixa. O processo me incomoda, tem alguma coisa errada, os clientes estão reclamando muito, eu questiono. Exatamente. Ele viu ali que a Astrid que exigia que eles tinham um problema sério de higiene. Nossa, tem um vizinho aqui que ligou um som agora, acho que é um carro passando. E ele naquela época não existia vírus ainda, ninguém tinha consciência disso. Ele disse, mas tem que ter alguma coisa invisível que sai daqui e vai pra lá e a pessoa de lá morre. E ele colocou então como proposta dentro do hospital uma grande bacia entre uma sala de cirurgia e outra para que os médicos passassem, era um produto com cal e tudo mais, para que os médicos limpassem as mãos antes de tocar no próximo paciente. E esse foi um teste, e esse teste reduziu 95% o número de mortes com contaminação do bichinho invisível, que ele dizia, né? Porque as pessoas começaram a lavar a mão, saía de um corpo que tinha uma infecção, tocava num corpo bom, e a outra pessoa morria de febre. Isso acabou naquele momento em que ele colocou a bacia. Mas vocês imaginam o que aconteceu com essa grande ideia que ele teve quando deu certo? Porque enquanto que estava em teste, tinha aquela bacia ali e as pessoas debochavam, as pessoas riam, as pessoas falavam de que ele está inventando. Quando ele conseguiu mostrar com dados e fatos os indicadores de 95% a menos de morte, as pessoas daí começaram a se irritar. Mexeu no processo, né? Eu agora tenho que parar aqui, tenho que lavar as mãos para fazer não sei o que, tem uma parada. Mexeu no meu ego. Quer dizer que os médicos eram responsáveis pelas mortes das pessoas? Você está querendo dizer que a gente matava as pessoas? Mexeu com o status quo de todo mundo. Esse homem ganhou o prêmio Nobel 100 anos depois de ter morrido num hospício, porque ele foi demitido, ele foi dado como louco e ele enlouqueceu mesmo e foi internado. Na verdade, eles desacreditaram total o Ignaz. E isso não é uma novidade, a gente sabe que muita gente é atacada, muitas pessoas que se destacam e desacomodam mexem com os egos e são atacadas até que um dia elas são reconhecidas porque elas tiveram a grande ideia que até hoje mudou a história da vida, porque 100 anos depois que eles descobriram bactéria e vírus, é que viram, pá, o cara tinha razão. E estamos nós aqui, né, centenas de anos depois falando dele, mas naquele momento ele foi muito atacado, ele foi muito criticado, ele foi desacreditado. Isso acontece com muitos cientistas, né? Agora, a resiliência, que bom que nós estamos num momento em que as pessoas, eu não nem vou dizer que a gente está num momento, né, que nós estamos num momento político e tudo mais tão complicado que a gente não consegue ver bem, mas a resiliência faz parte de pensar fora da caixa. A resiliência, o ataque, a crítica, quem tenta mexer com o processo e desacomodar os outros, que sempre foi assim, normalmente leva ferro, né? Existe aquela frase do prego que se destaca, toma na cabeça, mas mentes que crescem encontram formas de crescer. Basta que a gente amplie o leque. Se eu estou sofrendo resistência aqui, eu vou buscar em mim inteligência emocional para seguir de outra forma. Como lidar? Toda vez que trancar o caminho da gente, quando vocês estão crescendo, estão propondo melhorias, tranqueie. Procura dentro de vocês uma outra forma, um outro estudo para poder desviar dessas pessoas e dessas limitações, porque quando a gente gera mudança, quando a gente propõe, normalmente não é, as pessoas não estão aqui esperando a gente para jogar confete, a gente tem que ser perseverante. Pessoas e profissionais que querem crescer na vida precisam perseverar. Mulheres, né, já viveram tanto, e eu não sou feminista, mas como a gente vive limitações, né? Como a gente vive bloqueios, desacomoda, assim como também os jovens, porque eles são muito jovens, então ainda não
a gente precisa buscar inteligência emocional para poder seguir subindo esses degraus para chegar onde a gente quer, sem que as pessoas derrubem, sem que a gente também se derrube por não aguentar a pressão, não aguentar o processo, né? Abrir a mente para o crescimento é se colocar no jogo, é olhar para o lado, entender a regra do jogo e me preparar para isso, né? É criar uma rotina leve, mas de aprendizagem contínua sobre tudo o que envolve o mundo que a gente está vivendo, as equipes, a parte técnica, ser flexível e ser resiliente, como eu falei para vocês, se colocar disponível. Bloqueei, levei medo, aí sim que eu preciso ir. Fiquei com medo, não, agora eu vou me preparar e vou me colocar. E o pensar fora da caixa, o questionar é muito importante. Gente, estamos chegando no fim da nossa palestra, da nossa dica da semana. E eu quero dizer para vocês que a ferramenta Score, ela tá no link da bio. Ela é uma autoavaliação para que vocês reflitam sobre os sintomas da vida de vocês hoje, o que não tá legal, né? As causas, para que vocês pensem, tá, mas por que isso pode estar acontecendo? São suposições, né? Que causas podem estar gerando esses sintomas? Quais são os meus objetivos? Mas o que eu quero? Porque também é muito difícil a gente dizer o que quer. A gente gosta de dizer o que não quer. Eu não quero mais que o meu chefe não sei o que. Eu não quero mais a fulana no meu pé. Tá, mas o que vocês querem? Então ali, o objetivos é o que eu quero. Recursos, o que eu tenho? Bom, eu sei falar bem. Eu tenho um amigo que pode me ajudar. O meu chefe confia em mim. Que pontos fortes eu tenho? Eu tenho credibilidade, mas eu não tenho curso de Libras, sei lá, eu tô aqui, né? O que vocês têm de recursos e o que vocês precisam. E lá no final ainda o efeito. Que efeito isso vai ter? Ontem eu fiz uma postagem na minha rede pessoal que fala do efeito. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente reza por uma solução, a gente não reza por uma solução material. A gente reza pedindo sentimentos. O que eu quero viver? Como é que eu quero me sentir ali na frente? Eu quero me sentir respeitada. Eu quero me sentir gratificada. Eu quero que as pessoas reconheçam em mim um profissional tal. Eu quero me sentir bem remunerada, que haja uma relação custo-benefício. A gente precisa dizer o sentimento. Então ali, quando a gente fala de efeito, que efeitos vão acontecer na minha vida se eu for uma pessoa mais flexível, se eu me capacitar com inteligência emocional, tudo que vocês colocarem, ainda depois colocarem o efeito, né? E embaixo dessa planilha tem um plano de ação, que a gente chama de 5W2Hs, né? Que é a tradução em inglês de o que eu vou fazer, quem vai fazer, como eu vou fazer, quanto isso vai custar, até quando eu vou fazer, o que, quem, quando, onde, por que eu vou fazer, porque eu quero sentir tal efeito e qual é a minha meta, até quando. Criar essas duas planilhas e dar uma olhada nessa planilha sistematicamente para poder ver se vocês estão cumprindo, se é para lá que vocês estão indo. A meta é de vocês, é pessoal, é de se transformar e crescer nesse ambiente em que a gente precisa tanto se sentir bem, né? Rosemary, obrigada, ótima live. Karen, beijo, que bom ter vocês aqui. Astrid, eu adoro te ver aqui também. Mãe, quando a mãe da gente elogia, né? Ai, que bom. Gente, esse material tá lá. Se vocês tiverem dúvida, coloquem aqui na caixinha, como é que chama? No inbox da Cartório Flix. A minha equipe responde, mas eu leio a Cartório Flix sempre. Sou eu que tô lá curtindo as coisas também. Se vocês tiverem dúvida de alguma das lives, me procurem e eu quero dar para vocês uma super dica. O Colégio Notarial do Brasil, da seção do Rio Grande do Sul, vai dar um presentão para todos os seus associados. Se vocês são associados do Colégio Notarial do Brasil, eles estão fazendo
60 anos no mês que vem e eles vão dar um grande presente relacionado a Cartório Flix para todos os seus associados. Se a gente está falando de mentalidade de crescimento aqui, fiquem muito atentos, porque é uma grande surpresa. Eu não vou dar mais spoiler que isso, mas fiquem ligados, porque tem muita coisa aí. Semana que vem é carnaval, pós-carnaval, vocês vão estar tudo louco voltando do feriadão e eu também. Nós vamos voltar ali na primeira semana de março, dia 9 de março, com um tema muito especial. No próximo mês eu quero contar com as dúvidas de vocês, sobre o que vocês querem falar. Sobre feedback, sobre conversas difíceis, sobre o quê? Eu sempre vou buscar o meu conhecimento, mas eu sempre vou buscar conhecimento lá fora, vou estudar para poder trazer para vocês aqui, quentinho, na Cartório Flix. Tá certo, gente? Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Compartilhem com os amigos de vocês, convidem as pessoas para participar desse bate-papo. Lembrem que sempre vai estar no Instagram por alguns dias e vai lá para o YouTube da Cartório Flix, e que nós temos um grupo VIP lá no Telegram da Cartório Flix que tem muitos descontos e alguns materiais interessantes que a gente disponibiliza lá, tá bom? Sucesso, que seja um ano de vitórias para todo mundo, principalmente de dentro para fora. Obrigada e boa noite, gente. Bom carnaval.